Dando continuidade às intervenções deste dia, sentimos-nos honrados em apresentar-lhes Tó e Zé Moura Soares, como carinhosamente os chamamos. Não. Como todos sabemos, Tó e Zé são responsáveis pelas equipes de Nossa Senhora no período de 2012 a 2018. São casados há 55 anos, eles têm 3 filhas e 3 netos. Estão nas equipes de Nossa Senhora há 52 anos. E no movimento passaram por todas as instâncias de responsabilidade, pilotaram várias equipes, foram casal ligação, responsáveis de setor, de região e da super-região Portugal. Eles estão na equipe responsável internacional há 12 anos, 6 como responsáveis pelas equipes satélites e 6 como seu casal responsável. Concluindo a sua responsabilidade frente ao movimento, Tó e Zé irão falar-nos do espírito que os animou a viver na alegria da própria responsabilidade, o grande desafio de ser sinal de esperança para casais e famílias que ainda não descobriram a primazia do amor. Missão de amor, amor em missão. Com vocês, Tó e Zé. Vamos ver como é que eu me aguento nesta hora de emoção. Nesta hora de despedida e de partilha, tocados por uma profunda emoção, não encontramos palavras para definir o que nos vai na alma. Por isso, queremos apenas dar graças a Deus pelo que foram estes 6 anos de serviço neste maravilhoso movimento. Não queremos fazer um balanço das atividades realizadas deste tempo, apenas falar-vos do espírito que nos dinamizou e iluminou o caminho que escolhemos fazer. Partilhar os momentos que tivemos de grande intimidade com o Senhor é para nós motivo de júbilo. Era Ele que muitas vezes nos pegava na mão e com toda a ternura nos levava a ultrapassar obstáculos. Ajudados e herdeiros da riqueza do pensamento do Padre Caffarel, para fazer a verdadeira redescoberta da nossa vocação e missão, chegámos a Fátima, conscientes que o amor que recusa o labor e o combate é um verdadeiro amor vencido à partida, amor e graça do Padre Caffarel. Não foi para nós fácil ouvir de início a voz do Senhor no chamamento que nos fez. Sabíamos que o futuro não nos pertencia, mas limitações de vária ordem faziam-nos hesitar a dar o nosso sim. Queridos amigos, parecia que recusávamos o abraço do Pai que nos queria dar para nos acompanhar e consolar no caminho e mostrar-nos finalmente que o futuro não nos pertencia. Não gostamos de nostalgias ou hesitações, ou mesmo de lamentações.
lembramo-nos muito bem que o nosso sim não foi só difícil de ser dado, como foi um sim revolucionário, porque veio estabelecer um programa de vida exatamente ao contrário do que queríamos fazer já naquela altura. O Papa Francisco, na sua última exortação Gaudete Exsultate, diz-nos que santidade é um caminho comunitário que se deve fazer a dois. Afirma também que santidade é ousadia, é impulso evangelizador que deixa uma marca neste mundo. Incentivados pelo Espírito Santo e numa atitude de escuta, vigilância e discernimento, lançámos-nos sem medo, com orgulho, esperança e louvor nesta missão de amor. Orgulho pelo que foram e são as equipas de Nossa Senhora e pelo que querem continuar a ser, testemunhas vivas do sacramento do matrimónio. Esperança no Pai que espera sempre por nós, porque nos vê ao longe, conhece os nossos sofrimentos e alegrias, propondo-nos um futuro diferente que por vezes não entendemos. Esperança ainda para o chamamento do Senhor encontre sempre em todos uma abertura confiante à responsabilidade, porque, alterando a nossa realidade, transforma profundamente a forma como vivemos essa realidade. Louvor a Deus por nos ter dado a luz de nos pôr-nos mais uma vez a caminho e por nos mostrar que servi-lo é a ocasião de o amarmos cada vez mais. À Nossa Senhora da Aparecida, que nos acolheu em Brasília, debaixo do seu manto em 2012, tudo lhe foi entregue e nada recusou à nossa confiança. Dificuldades e êxitos, mas sobretudo a nossa pobre e humilde oração que jamais vacilou. Trouxe-nos pela mão até aqui, onde com grande alegria, aos pés de Nossa Senhora de Fátima, vamos entregar este grande tesouro aos nossos queridos Clarita e Edgardo. Pela oração, vivemos a alegria da presença do seu Filho de uma forma simples e humilde, experimentando na nossa vida a ousadia de Ele se ter feito carne e habitar entre nós, dizendo-nos: vai onde eu te enviar, fala como eu te falar, não tenhas medo de ninguém, eu estarei ao teu lado para te proteger, sou eu que te digo. Jeremias 1, 4, 10. Ao discernir então qual a herança que recebíamos das equipas de Nossa Senhora, sentimos-nos impelidos a pôr a render os seus dons, considerando como prioritários os desafios de identidade, abertura, comunicação, comunhão e missão. As equipas Nossa Senhora, como movimento de igreja, apoiadas pela graça do sacramento do matrimónio, querem estar abertas aos apelos que chegam, porque vivem da força do testemunho que chega, porque vivem da força do testemunho, não querem ensinar, mas viver na intimidade com Jesus que percorrem no seu caminho. Saltamos. Purificamo-nos da massa velha para ser fermento novo. É uma opção que não deixa para um amanhã adiado
a decisão de partir e ajudar os outros a romper com uma vida que precisa de mudança. Vocacionados para uma missão de amor e enriquecidos pela graça do sacramento do matrimónio, torna-nos capazes de responder ao apelo do Papa Francisco para acompanhar, formar todos os casais que sofrem e que atravessam momentos de fragilidade. Desafio da identidade. Este desafio abre-nos ao confronto com a sociedade, onde damos o testemunho de fidelidade ao carisma do nosso movimento. O testemunho de fidelidade à espiritualidade conjugal, alimentado pelo sacramento do matrimónio, obrigou-nos a ir à fonte, a fazer uma releitura das raízes da nossa identidade perante os problemas atuais, para nos ajudar a redescobrir a verdadeira natureza do amor humano, realidade que nos faz avançar no caminho da santidade. Enfrentar com coragem, esforço, vigilância e discernimento a convivência multicultural, procurando recriar métodos, mantendo firme a doutrina na harmonia e frescura do primeiro amor. Através da força do Espírito, foi encorajador e reconfortante para viver a eclesidade das equipas de Nossa Senhora e dizer com Pedro: é bom estar aqui. Desafio da comunicação. É preciso compreender e analisar as potencialidades da rápida internacionalidade que as equipas de Nossa Senhora estão a viver com influência no seu conjunto, criando um espaço humano rico em diferenças culturais que exige grande diálogo e um forte investimento na formação. Esta multiculturalidade exige um esforço de compreensão e respeito, fazendo com que as equipas de Nossa Senhora vivam nesta integração uma aprendizagem que constrói e enriquece o seu caminho de unidade. Saber integrar as diferentes culturas no movimento das equipas de Nossa Senhora obriga a zelar pela absoluta fidelidade ao seu carisma, não deixando, contudo, de ser um grande desafio para o qual estamos vocacionados para o realizar através do acolhimento, do diálogo e da proximidade. Desafio da comunhão. A comunhão gera vida. A Carta Apostólica Novo Milénio Enuntiando, de São Paulo II, recordou-nos o dever de fazer da Igreja a casa e a escola da comunhão, para assegurar a eficácia de qualquer empenho de evangelização. Salientou ainda que é preciso promover uma espiritualidade de comunhão. A experiência de ser uma igreja que escuta, que reza e vive em comunhão é-nos dada pelas equipas Nossa Senhora, ao sermos uma família de famílias onde a força do Espírito que nos faz viver em equipa transforma um movimento numa grande família de equipas. Viver esta realidade nas equipas Nossa Senhora é ao mesmo tempo um desafio e uma tarefa. Desafio para ser testemunhado com alegria o sacramento do matrimónio que nos une, onde a reconciliação é sempre sinal de amor, porque o perdão tem um poder curador. Tarefa prioritária, pedir aos casais imersos no amor conjugal e reflexo do amor de Cristo, o acompanhamento familiar, transformador, capaz de adotar um novo estilo de vida neste mundo individualista e descristianizado. Tarefa ainda e desafio apenas serão realizáveis se as fizermos com o apoio insubstituível
dos nossos queridos conselheiros espirituais. Como o Padre Caffarel escreveu no Anneau d'Or 117-118, longe de ser passiva esta comunhão pelo amor, é uma atividade intensa, comum, uma sinergia, a participação a dois no mesmo ato vital de conhecimento e de amor de Deus, sob o impulso do Espírito Santo que habita nos cônjuges. Desafio da missão. A ousadia e a coragem apostólicas fazem parte da missão. Gaudate Exultate 131. O Concílio Vaticano II lançou uma reformulação radical do fundamento lógico da missão. O decreto Ad Gentes apresenta-nos a missão como um mandato que não é apenas divino, remete-nos para Deus, que envia e que entra no coração da humanidade para a salvar. Nos dias atuais, a Igreja encontra-se num momento fecundo de renovação de si mesma. Após a audiência com o Papa Francisco em 2015, as equipas de Nossa Senhora foram chamadas a serem uma Igreja viva, servidora, dialogante e misericordiosa. Este foi o espírito e a postura transmitidos nas exortações apostólicas Evangelii Gaudium e Amor Laetitia e ainda na mensagem que o Papa Francisco nos deixou na referida audiência. São princípios orientadores, na medida em que nos convidam e impulsionam para o diálogo, impelindo-nos a acompanhar as diferenças, cada vez mais visíveis nos nossos dias, sobretudo na vida dos casais e, consequentemente, na das famílias. Sabemos que todos recordam, contudo nunca demais a insistir, como Sua Santidade nos aconselhou a sair para servir, acompanhando os mais fragilizados e aceitando-os como portadores de realidades que nos farão desenvolver e praticar a misericórdia e a desenvolver a arte do acompanhamento a que o Papa tanto se refere. Mais acolhimento, mais trabalho em conjunto, mais missão foram prioridades que definimos como objetivos. As equipas de Nossa Senhora em saída não são equipas sem rumo, são antes equipas em direção aos outros para chegar às periferias. Mas chegar à periferia não significa correr mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade para olhar os outros e escutar, optando por acompanhar quem ficou caído à beira do caminho, porque é aí que encontraremos Jesus. É dentro deste espírito que as equipas de Nossa Senhora se têm expandido por todo o mundo. Assim, em 1 de janeiro de 2018, o movimento conta com 13.580 equipas, das quais fazem parte cerca de 150.000 membros, assistidos por 10.195 conselheiros espirituais, espalhadas por 92 países dos 5 continentes. Em Fátima, estamos a viver a força da internacionalidade, com a presença de mais de 8.000 membros das equipas de Nossa Senhora, provenientes de 80 países do mundo inteiro. Sabemos que estes encontros são um lugar privilegiado para que esta internacionalidade se fortaleça,
na comunhão e na aceitação das diferentes culturas, tornando-nos mais fortes e mais audazes para olharmos o futuro com confiança e esperança. Caminho na barca de Pedro. A equipa responsável internacional escolheu fazer o seu programa caminhando ao lado da Igreja. Saber de onde parte o nosso caminho, qual o percurso e o fim do nosso itinerário, foram perguntas que pusemos a nós próprios e a todos que entraram na barca de Pedro no primeiro colégio em Bordeus. A barca de Pedro, com Jesus presente, mesmo quando parecia que dormia, era o lugar privilegiado para o encontro. Quando o vento soprava e as ondas eram altas, ele era a nossa bússola e perguntava-nos: onde está a vossa fé? Esta experiência fortaleceu-nos para o caminho, mostrou-nos confiança e ternura que, ao entrar na barca de Pedro, aceitamos conscientemente sermos células da Igreja, porque uma só coisa é necessária. Lucas 10, 38. A fé é o fundamento da nossa vida espiritual. É essa a exigência que dá sentido à vida, não sendo um refúgio para gente sem coragem. Trabalhamos ao longo a virtude do amor conjugal, assente no perdão e na reconciliação, que nos ajudou a mergulhar em águas profundas, fazendo conhecer Deus e proclamar o seu amor. É na fé, onde a exigência e o combate não cessam de aumentar, que vivemos o amor de ser homem e de ser mulher, o que nos leva cada vez mais a ser casal, obra-prima de Deus. A verdadeira unidade conjugal é uma promessa que acolhe o desejo sexual de um modo profundo, comprometendo homem e mulher, um com o outro, na doença, na riqueza, na pobreza, baseado na aliança com Deus, como dissemos no dia do nosso casamento. Este assunto foi objeto da profunda e cuidada atenção desta equipe responsável internacional, com a elaboração dos cadernos de espiritualidade e sexualidade, abrindo a porta de novo a um assunto que muito preocupava o Padre Caffarel. Amar-nos como homem e mulher e manter viva a união com Deus é algo que não pode ser desconhecido nem adiado num movimento cujo carisma é a espiritualidade conjugal. A prática da liberdade interior para prepararmos os nossos corações e podermos perceber a nossa sexualidade no contexto da comunhão e da santidade individual e conjugal parece-nos fundamental. Por isso, este assunto foi abordado em vários colégios para que todos pudessem aceitar esta proposta. No Colégio de Boston, resolvemos visitar Jesus e permanecer com ele durante um ano na casa de Betânia. Jesus, que amava Lázaro e as suas irmãs, sentiu necessidade de ser acolhido em sua casa ao longo do seu percurso missionário, da sua atividade profética. Quisemos então entrar na casa de Betânia e conhecer melhor Jesus, que assumiu a nossa condição. Aprendemos com o seu exemplo a abandonarmos-nos ao seu amor. Jesus convida a selecionar e a dar prioridade à presença de Deus e à escuta da palavra. Jesus propõe-nos uma hierarquia de valores que dê ordem aos gestos. Contudo, uma espiritualidade de Deus tem consequências. Faz centrar a vida no essencial, transformando as preocupações em amor, a única coisa que importa. Fundamental é fazer escolhas e arriscar opções. Não se trata apenas de fazer algumas ações boas, mas de procurar uma mudança social. Gaudate exultate 99. Perceber claramente como era preciso ficarmos mais parecidos a Jesus,
avançando na obediência, reequacionando a vida, de modo que Jesus passasse a estar no centro da existência do movimento e ocupasse o primeiro lugar através da oração, foi preocupação dominante nesse ano. Uma plataforma virtual de formação catequética à distância foi criada no modelo do encontro dos discípulos de Emaús, tornando-a disponível nos 5 idiomas oficiais do movimento. O segredo do sucesso, contudo, não se encontra no que se faz, mas na ação da força daquele que recebemos em casa e nos faz sentir cada vez mais que uma só coisa é necessária. As equipas Nossa Senhora... As equipas Nossa Senhora que viajam na barca do Senhor, que habitam na sua casa e permanecem na sua presença, sentem-se interpeladas para transformar a razão e o coração e assumir uma nova atitude ao aderir à pessoa de Jesus Cristo. Chegar a Roma com o espírito renovado tornava-nos conscientes, mas humildemente preparados para ir para o mundo anunciar o Evangelho. Não leveis nada para o caminho. Lucas 9, 1, 6. Ao realizarmos o Colégio de Roma, de que decorreu sobre este tema e que antecedeu o grande encontro de responsáveis regionais, preparámos-nos para viver a alegria de irmos ser recebidos pelo Santo Padre. Num encontro internacional de regionais Roma 2015, sem medo e com determinação, proclamámos conscientemente o compromisso que assumíamos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Isaías 6, 8. Em Roma, os casais e conselheiros espirituais, em nome de todo o movimento, comprometeram-se a viver e irradiar pelo mundo o nosso compromisso de amor. A intuição profética do Padre Caffarel sobre vocação e missão tornou-se bem clara no espírito das equipas de Nossa Senhora. Através do discurso que o Papa Francisco dirigiu aos participantes do encontro de regionais, realizámos como Igreja conta e precisa do nosso movimento e com cada um de nós, em particular, como casais das equipas de Nossa Senhora, para ser fermento no mundo atual. Para sermos fermento de esperança nas famílias e sinal de reconciliação, o Santo Padre deixou-nos claro que as periferias tinham de ser para nós objeto de redobrada atenção e preocupação. Quem permanece em mim produz frutos. João 15, 5. A proposta de mobilizar todo o movimento foi lançada com a intenção de interiorizar a condição de discípulos do Senhor, que colhem da sua boca e do seu coração a inspiração e a força para a vida e para a missão, fez-nos então pôr a caminho para Fátima, conscientes já da nossa vocação. Ao escolher a rota, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6, vivemos ainda a experiência e a alegria da realização de 2 sínodos, o extraordinário em 2014 e o ordinário em 2015, onde nos apercebemos das preocupações da Igreja sobre os desafios pastorais da família no contexto da nova evangelização. Tornou-se claro, então, que o tema da família não era apenas um tema teórico que convinha estudar, mas antes era um tema vivo, atual, que mostrava bem as preocupações da sociedade de hoje. E se as equipas de Nossa Senhora não assumirem estes problemas ou os relegarem para segundo plano, estão sem dúvida a sofrer da influência e do impacto do individualismo que hoje se vive.
Se não discernirmos conscientemente como eliminar estas vidas sem ideal, não seremos capazes de desenvolver novas formas para levar a sociedade a descobrir que a alegria que temos vem de Cristo e é fortalecida pelas graças do sacramento do matrimónio, que nos dá sentido à vida e nos diz: permanecei no meu amor. O discípulo missionário, segundo o Papa Francisco, e profeticamente citado pelo Padre Caffarel, é aquele que dá testemunho da ação de Deus nele, não restando dúvidas que a nossa missão é sobretudo um estilo cristão da vida que vivemos, ao fazermos testemunhas e profetas do seu amor. Ao despertar e renovar o espírito missionado, caracterizado por uma missão de misericórdia pela Eiri, então a Eiri propôs um itinerário espiritual para a peregrinação para Fátima. Não podemos conceber o nosso movimento como um banco de serviços e graças, mas podemos imaginar o que será um movimento que não perca o ardor e a urgência da realização da nossa vocação. É preciso continuar a discernir o nosso carisma, a reconhecer a nossa vocação específica, privilegiando a formação de todos os equipistas, preparando-os para as novas responsabilidades. Na recente exortação Gaudete Exultate, o Papa Francisco encoraja-nos mais uma vez para este caminho, deixando a comunidade na margem para navegar pelo mar dentro e lançar as redes em águas profundas com o amor misericordioso. Isto vai exigir de todos nós uma mudança de mentalidade, desafiando-nos fortemente para uma nova perspectiva que nos leve claramente a compreender qual o serviço que as equipas de Nossa Senhora devem prestar à Igreja e ao mundo. Acreditamos na atualidade das equipas de Nossa Senhora como elemento fundamental das famílias, da sociedade de hoje, sendo células vivas de uma Igreja a caminho de Deus. Num discernimento sério e profundo, Eiri produziu um documento que foi o resultado de todo este caminho. Vocação e missão das equipas de Nossa Senhora no limiar do terceiro milénio, que tenta responder às inquietações sentidas em todas as super-regiões e regiões nos dias de hoje. O critério de avaliação da vida do nosso movimento é, antes de tudo, a vivência da espiritualidade conjugal e a partilha desta riqueza com os outros. Discernir e acolher, discernir e acompanhar, praticando a arte do acompanhamento para estar próximo das fragilidades, é o eixo que propomos a todos naquele documento que, a partir deste momento, está à disposição de todos os equipistas. Impelidos a confirmar o nosso carisma, quer em casal, quer em equipa, com honra e louvor ao nosso fundador, Padre Henrique Caffarel, profeta para o nosso tempo, sentimos capazes de ultrapassar fronteiras ao escutar os anseios do Pai e as necessidades dos homens. Unidos a Cristo, que nos permite servir com ousadia e ardor apostólico, usemos o nosso carisma ao serviço dos outros. Ele conhece as nossas fragilidades e suporta-nos com o seu espírito, repetindo com serenidade e firmeza: não tenhais medo. Em qualquer situação, deixemos que o Espírito Santo nos faça contemplar a história na perspectiva de Jesus ressuscitado. Assim a Igreja, em vez de cair cansada, poderá continuar em frente,
acolhendo as surpresas do Senhor. Gaudete exultate 139. Queridos amigos, queremos nesta hora final despedir-nos de todos e de cada um em particular. Lembrar-vos que a Virgem Mãe voltou a falar e a sorrir, já não para 3 crianças, mas para milhares de pessoas de todo o mundo. Para os pastorinhos, a fé era simples e pura, e talvez o Senhor tivesse dito: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Precisamos ter esta simplicidade para impedir que a nossa lógica racional feche as portas dos nossos corações. Olhar e agir com misericórdia, isto é santidade, afirma-nos mais uma vez o Papa em Gaudete Exultate. Antes de partirmos, entregaremos-nos a Maria. Ela é a protagonista de toda esta maravilha de uma forma silenciosa, discreta, obediente e numa fidelidade sem limites nos ofereceu a luz que nos ilumina. Então a tua luz surgirá como a aurora. É preciso ter a coragem, como os 3 pastorinhos que receberam de Deus através de Maria a mensagem de conversão e de salvação, mostrando como os fracos e humildes podem ser anunciadores e audazes de amor neste mundo em que vivemos. Conscientes da nossa vocação e missão, anunciadores da bem-aventurança do amor conjugal, partamos, assistidos pelo Espírito, que nos garante uma renovada e constante criatividade, em profunda fidelidade ao carisma das equipas de Nossa Senhora e à Igreja da qual somos parte. Não tenhas medo de apontar para mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus. Gaudete e Exultate 34. Porque reconciliação é sempre sinal de amor. Muito obrigada. Obrigada, Toizé, por mostrar-nos seu percurso como casal e, em especial, nestes 6 anos que estiveram à frente do movimento das equipes de Nossa Senhora, onde fizeram um trajeto de amor, com amor e por amor, ao qual todos nós somos testemunhas. Vocês foram verdadeiros anunciadores da bem-aventurança do amor conjugal e conscientes da vossa vocação e missão. O nosso muito obrigado, muito, muito obrigado do fundo do nosso coração. E dando continuidade, nós gostaríamos de convidar o casal Ode
e Olivier de Lamotte, que são responsáveis pela equipe internacional de animação dos intercessores, e também Antônio Brandão, que representa neste ato o responsável internacional das equipes de Nossa Senhora Bream Bittencourt dos Estados Unidos. E logo, logo, Antônio Brandão estará tomando a responsabilidade do movimento das equipes jovens de Nossa Senhora em âmbito internacional. Tá bem? Tá bem? E como chamamos por último as equipes jovens de Nossa Senhora, Antônio Brandão trouxe 2 jovens para acompanhá-lo. Tereza e o Tomás? Que são a Tereza e o Tomás. Vai falar da onde? O casal Aude e Olivier de Lamotte são os responsáveis pela equipe internacional de animação dos intercessores. Eles moram em Versalhes, França, são casados há 32 anos e têm 6 filhos e 2 netos. Estão nas equipes de Nossa Senhora há 28 anos. Olivier é intercessor há pelo menos 25 anos e é membro da sua equipe de animação há 15. Aude faz parte dessa equipe há 6 anos. A apresentação sobre os intercessores nos colocará todos diante do projeto que está sendo implementado para assegurar o funcionamento dos intercessores no âmbito internacional. Isto sem perder de vista o comprometimento de cada intercessor com uma das formas de intercessão previstas e da cadeia contínua de intercessão. Bonjour à tous. Bom dia a todos. É 12h30. Depois desta manhã tão rica e tão emocionante, vocês devem estar todos cansados. Agradecemos a vossa escuta atenta e benevolente e prometemos ser breves. Deus, nosso Pai, vós nos enviaste o vosso Filho amado para a salvação do mundo. Sentado agora à vossa direita, ele não cessa de interceder por todos os seus irmãos humanos. Movidos pelo Espírito Santo, queremos unir-nos à sua oração para a salvação de todos. Caríssimos amigos, estamos muito felizes e emocionados por ter a graça de hoje nos dirigirmos a todos vós em Fátima, neste lugar onde a Virgem Maria veio ao encontro de Lúcia, Francisco e Jacinta. Estas crianças, escolhidas por Maria, fizeram-se intercessoras para, até hoje, transmitirem a sua mensagem ao mundo. Não tenham medo. Rezem muito. Ofereçam, aceitem, suportem pela conversão dos pecadores. O coração de Maria está inteiramente virado para a Santíssima Trindade. O Espírito Santo repousa sobre ela e, na obediência ao Pai, ela oferece ao mundo o seu Filho Jesus. A nossa oração de intercessão inicia-se neste movimento trinitário.
esse dinamismo misterioso e poderoso que une o Pai, o Filho e o Espírito. Por Cristo, o único mediador, o intercessor, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, somos chamados a viver na presença de Deus, seu Pai. Deus não cessa de vir até nós para nos revelar esta união com Ele. Nós voltamos-nos então para Ele, para que faça subir as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas dúvidas, as nossas esperanças, os nossos medos e também as nossas ações de graça. Somos todos intercessores, apresentando ao Pai, pelo Filho e em comunhão com o Espírito, as intenções que nos são confiadas num impulso filial de confiança e de abandono à sua misericórdia. E acreditamos que Deus escuta as nossas orações e se inclina para nós, qualquer que seja o nosso pedido e a nossa situação. É com esta confiança no Pai misericordioso, foi com esta confiança que o padre Henri Caffarel, em 1960, consciente dos perigos que ameaçavam a família e o casal no mundo, lança um apelo urgente para que haja vigilantes que se levantem e rezem. A sua preocupação é que o movimento das equipas de Nossa Senhora, então em plena expansão, consiga resistir. Que o seu crescimento não se faça à custa da robustez, como ele diz. O padre Caffarel está convencido de que as equipas precisam de como ele diz, de um suplemento de oração, para que as fundações do movimento sejam sólidas. O padre Caffarel, como nos lembrava o último colóquio, era habitado, segundo a sua expressão, pelo seu mosteiro interior. A sua profunda união em Cristo leva a pedir aos equipistas com muita insistência que entreguem a sua vida e o seu casal à oração. Nascia assim um movimento de vigilantes, posteriormente chamados intercessores, dentro das equipas de Nossa Senhora. Isto foi o que ele escreveu. E cito: rezem pelo movimento, para que ele leve a termo, generosa e rigorosamente, a missão que lhe é confiada, pela Igreja de Cristo. Os vigilantes, depois os intercessores, são para as equipas de Nossa Senhora como a quilha do barco. A oração é fonte de equilíbrio. O padre Caffarel pede, portanto, que, e eu vou citar outra vez, que voluntários se empenhem em fazer uma hora de oração noturna, uma vez por mês, marido e esposa, juntos na medida do possível. Que haja voluntários a fazer uma hora de oração por mês, marido e mulher, se possível. É este o pedido que ele faz. São as suas próprias palavras. E um dos intercessores, hoje em dia, com humildade, convicção e confiança, esforçam-se por responder a este apelo. Nestes 58 anos, os intercessores evoluíram, mantendo, no entanto, o princípio de um compromisso de uma cadeia contínua de intercessão. Cada um toma consciência da sua responsabilidade pessoal. Os intercessores estão convictos da importância dessa oração para, humildemente, mas confiança, apoiarem os casais cristãos. Rezam em especial pelos equipistas que se comprometeram a viver com verdade a vocação e a missão
que lhes compete, o matrimónio em Cristo. Os intercessores propõem hoje 3 formas possíveis de compromisso. Uma hora de oração mensal, em data fixa, se possível durante a noite. Um dia de jejum por mês, também em data fixa. Ou ainda a oferta da sua vida cotidiana, das suas provações, das suas alegrias, das suas tristezas, da sua doença, quando não é possível assumir qualquer outro compromisso. A família dos intercessores não é um caminho de santidade, não é uma procura de perfeição, é um caminho de santidade, não uma procura da perfeição, mas um caminho, com desvios, quedas, provações, esperanças. Um caminho que nos conduz ao reino. Pedimos ao Senhor que nos faça permanecer fiéis ao nosso compromisso de intercessores, confiantes no Pai do Céu. Desempenhar o nosso serviço por amor a Ele e aos outros é a nossa única ambição. Esta oração de intercessão faz de nós crianças, como as crianças de Fátima, entre os braços do Pai. Entregamos-lhe os nossos pedidos, os que nos foram confiados, e acreditamos verdadeiramente que o Pai os acolhe. E é tudo. O resto já não é conosco. Mas se acreditarmos com força neste acolhimento do Pai, não podemos ficar sem fazer nada. Este compromisso com a oração de intercessão mergulha-nos na graça do nosso sacramento do matrimónio. Eu próprio levei muito tempo a iniciar nesta oração noturna e continua a ser um combate. Mas de cada vez que consigo sair da cama às 2 da madrugada para ir com Olivier depor as orações que nos foram confiadas sobre o coração de Jesus, dou graças por essa hora tão especial do mês que nos une, a mim e ao Olivier, no mesmo impulso de confiança e de abandono no Senhor. Isto pode parecer muito pouco, apenas 1 hora durante a noite, uma vez por mês. Mas sentimos que este encontro traz abundantes frutos para a unidade do nosso casal. Este pequeno encontro em cada mês ajuda-nos, de facto, a viver cada dia a partir desse espírito de intercessão. Abre os nossos corações a sermos mais compassivos, mais atentos aos desafios do mundo de hoje e da Igreja. Quanto a mim, eu aderi aos intercessores há mais de 24 anos. Gostava de rezar de noite durante os retiros, como ontem, aqui em Fátima, e dizia para mim mesmo que poderia tentar fazê-lo com maior frequência do que 1 ou 2 vezes por ano. Por ocasião de um encontro com intercessores, Jean-Michel Weymouth propôs que assumisse este compromisso e considerei a proposta atraente. Não sabia se seria capaz. Ele respondeu que apenas o tempo poderia dizer e que não era fácil para ninguém. Havia um tesouro escondido atrás deste compromisso. Uma maravilha de que eu não suspeitava. Toda a minha vida de oração foi transformada por este ritmo de encontros mensais, que de facto estruturam todos os outros momentos. Muito rapidamente, compreendi que este encontro precisava de ser apoiado por uma oração diária, durante a qual apresento também as intenções do mês e todas as outras que nos são confiadas. Este continua a ser um combate e um percurso com muitas quedas, mas eu ofereço-as. Encontro outro momento quando não consegui rezar na data escolhida. Por vezes, o meu compromisso ainda está mais presente quando há falhas, e eis que recomeço. E que alegria quando a Ode se junta a mim de noite. Os intercessores formam uma cadeia de oração que está presente no mundo inteiro. Há hoje cerca de 4.000 intercessores distribuídos por 30 países nos 5 continentes.
acolhem as intenções de oração que lhes são confiadas pelos equipistas através do correio postal, por mail, levam-nas ao Pai uma vez por mês, numa oração de noite ou do dia, no jejum ou na ofrenda das suas vidas. Sabem que seguem a outros orantes e que haverá outros que continuarão a cadeia depois deles. Sentimos-nos associados à grande oração da Igreja, com os monges religiosas que rezam dia e noite em cadeia. Sentimos-nos também cheios de compaixão por todos os que sofrem em todo o mundo, nos hospitais, nas prisões, nos campos unidos aos refugiados ou aos que estão nas suas casas, mas em desespero. Todas essas pessoas que não dormem e que sofrem. Para organizar esta ligação e assegurar o funcionamento dos intercessores, foi criada uma equipa internacional que é formada por IAI, é composta por 3 casais que têm o apoio do conselheiro espiritual, o padre Paulo Dominique Markovits, e em ligação com as equipas de Nossa Senhora, graças ao casal da IARI, que tem a missão dos intercessores. Este ano trabalhamos com Jorge e Hassan Khouri, a quem agradecemos do fundo do coração o acompanhamento e a presença e a fé profunda. Cada região, supra-região das equipas de Nossa Senhora, atribuiu a um casal a missão de manter a correspondência com os intercessores. Estes 18 casais, de que alguns hoje estão aqui, são e continuarão a ser apoiados pelos responsáveis das supra-regiões das equipas de Nossa Senhora, que se empenharão em ajudá-los a recolher, nomeadamente por ocasião dos encontros, as intenções de oração apresentadas pelos equipistas. Terão certamente compreendido que a primeira missão dos intercessores é de acolher as intenções de oração que lhes são confiadas, em especial pelos equipistas. Estas intenções são colocadas por ocasião dos encontros das equipas, como hoje, por exemplo, aqui em Fátima, enviadas aos secretariados organizados para este efeito ou transmitidas pela internet. Muitos países, nós temos mesmo em França uma aplicação para estas intenções. As intenções são depois distribuídas aos intercessores, que por sua vez as assumem na sua oração e no seu coração. E acreditamos verdadeiramente que o Pai do Céu as acolhe. Estas intenções estão nas suas mãos e como diz a outro, o resto já não é connosco. Uma carta dos intercessores, distribuída trimestralmente a cada um em 7 línguas, permite fazer a ligação dos intercessores em todo o mundo. Permite alargar a nossa oração às grandes intenções da Igreja em união com o Papa Francisco. Interceder é verdadeiramente deixar Deus realizar em nós e conosco o seu desejo de salvar todos os homens. O cuidado da salvação dos outros é uma das mais graves responsabilidades que ele alguma vez confiou aos homens, diz-nos mais uma vez o padre Henri Caffarel. A intercessão não é uma questão de palavras, mas de um coração a coração, de verdadeira compaixão e de ofrenda. Nós vimos ao Pai apresentar os nossos pedidos com humildade, com um coração confiante e cheio de amor pelo nosso próximo. O que conta não é a nossa vontade, mas sim a de Deus para cada um de nós, no mistério da comunhão dos santos. Digamos, em conjunto, gostaríamos de rezar junto diante de vós a oração dos intercessores. Quem a conhece pode acompanhar-nos. Deus nosso Pai, tu enviaste-nos o teu Filho bem-amado para a salvação do mundo. Sentado agora à vossa direita, ele não cessa de interceder por todos os seus irmãos humanos. Movidos pelo Espírito Santo, queremos unir-nos à sua oração para a salvação de todos. Que sacerdotes e casais sejam fiéis aos seus compromissos, ao serviço da comunhão na Igreja,
irradiando o amor que colocastes no seu coração. Que todos os vossos filhos em todo o mundo descubram a felicidade que nos dais e vivam com respeito e dignidade, na alegria e na paz. Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora e de todos os santos, concedei-nos a nós, que somos intercessores junto de vós, realizar o nosso serviço de intercessão por amor a vós e a todas as pessoas. Amém. Caros Ode Olivier, agradecemos a sua explanação sobre a equipe internacional de animação dos intercessores e que possamos dizer: Deus nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e do Padre Cafarel, dai-nos intercessores. Senhor, intercedei pelas famílias e por todos nós. Amém. Vamos então à apresentação mais específicas do Antônio Brandão, que é aquele jovem que está à nossa direita e que tem 25 anos e está no movimento há pelo menos 10 anos, tendo sido já responsável nacional pelas equipes de jovens em Portugal e trabalha num departamento de estratégia de uma seguradora. Nos foi sugerido que fizéssemos algum relato histórico das equipes jovens, que nós vamos dizer aqui. As equipes jovens de Nossa Senhora nasceram por ocasião do Encontro Internacional das Equipes realizada em Roma, em 1976, a partir de uma sugestão surgida na França para organizar uma reunião de filhos dos casais participantes desse evento. Assim, paralelamente ao evento dos casais em Roma, ocorreu um encontro de 110 jovens vindos de vários países, concretizando-se o projeto de criar um movimento juvenil católico internacional inspirado na espiritualidade, dinâmica e organização das equipes de Nossa Senhora. É desse movimento de formação espiritual dos jovens que o Antônio Brandão vem nos falar. Uma palavra. Tá bom, pode falar. Bom dia a todos. É mesmo ao bom dia, não é? É muito, muito, muito bom estarmos aqui hoje. Desde já agradecer-vos este convite, felicitar-vos por este encontro. É impressionante estarmos aqui na mesa. E eu acho que é essa a razão pela qual eu saí da mesa. E ver tantas pessoas chega a ser um pouco intimidante. Mas a parte boa é que, corra bem ou mal, a seguir vamos todos almoçar. Eu gostava de começar com um pequeno exercício que pedia-vos que mentalmente me descrevessem os vossos carros em 10 segundos. Mentalmente, cada um descreve o seu carro. Agora, peço-vos que nos mesmos 10 segundos descrevam o vosso melhor amigo. Provavelmente tiveram mais dificuldade em descrever o vosso melhor amigo em 10 segundos do que em descrever o vosso carro. Pouco importa que os adjetivos tenham sido ou mais ou menos específicos, mais ou menos corretos. Provavelmente houve senhoras que terão pensado: o meu carro é grande e é verde. Por outro lado, terá havido alguns senhores que terão tido tempo
para pensar nos cavalos, nas cilindradas. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que nos é muito mais fácil explicar, em pouco tempo, algo de concreto e físico. E, por outro lado, nos é muito difícil explicar algo de que gostamos muito, mas que, porventura, tem uma dimensão mais espiritual ou mais emocional. Desde que estamos a tentar preparar este discurso, sentimos uma enorme dificuldade para, em 15 ou 20 minutos, explicar-vos, ou melhor, passar-vos, aquilo que são as equipas de jovens de Nossa Senhora. Podíamos aparecer aqui e fazer uma apresentação teórica, ou histórica, ou até burocrática, sobre aquilo que somos. Mas não é isso que pretendemos. A nossa proposta hoje é fazermos uma caminhada pelo que são as equipas de jovens, pelo que significam no nosso crescimento de jovens, pelo que implicam nas nossas vidas e pelo modo como nos ajudam a passar de uma fé herdada para uma fé escolhida. Para vos partilhar as equipas, vou contar-vos 3 histórias. Vou abrir o coração do nosso movimento e vou tentar explicar-vos, com nomes e pessoas, porque é que as equipas são boas e porque é que são obras de Deus. Explicar-vos que somos jovens, instrumentos evangelizadores e fiéis a Jesus e ao carisma familiar dos nossos movimentos. A primeira história explica o porquê de sermos instrumentos evangelizadores. E é uma história de como nós, jovens, temos uma força extraordinária para entrar no coração de quem nos vê e de como conseguimos ser, muitas vezes, a surpresa ou a esperança que muitos procuram. Há 2 anos, fomos às Jornadas Mundiais da Juventude, em Cracóvia, na Polónia. Éramos quase 300 equipistas portugueses. Uma viagem de mais de 3.300 quilómetros de autocarro. Quase 2 dias inteiros. Quase 48 horas. Com menos espaço para as pernas do que aquele que temos aqui hoje nesta igreja. Num desses autocarros, tocámos de maneira muito especial um motorista. Conseguimos, com a nossa alegria e entusiasmo, surpreendê-lo e abrir-lhe o coração. Conseguimos, disse-nos ele, enchê-lo de esperança. Esperança numa geração que muitos consideram perdida. Esperança em jovens que dizem ser desinteressados, desfocados, desorientados ou até moles. O Sr. Ângelo, esse motorista que nos acompanhou 48 horas na ida e 48 horas na volta, emocionou-se verdadeiramente ao ter contacto connosco. Ao ver que tínhamos um claro objetivo de vida, ao ver que sabemos o que queremos, ao ver que encontramos na nossa vida espiritual e na nossa relação com Deus a fonte da nossa alegria, do nosso entusiasmo e até da nossa motivação. Fomos por isso através da nossa alegria e profundidade e de maneira quase involuntária, verdadeiros evangelizadores. Dizia o Papa Francisco há uns anos que não há melhor maneira de evangelizar um jovem senão através de outro jovem. Também para os próprios jovens podemos ser sinal da presença de Deus. Pegando na passagem do Filho Pródigo, guia e base espiritual da vossa semana, diria que de certa maneira sentimos que o Pai nos pede que sejamos testemunhas felizes da casa. Que sejamos, para os filhos que se foram afastando, sinal claro da tranquilidade, felicidade, alegria, paz e sentido que se pode sentir quando estamos em sua casa, na sua presença. Que sejamos verdadeiros evangelizadores. Conto-vos agora uma segunda história que explica como somos fiéis a Jesus. Esta é uma outra famosa história nas equipas, que é do filho que se lamentava muito pelo trabalho excessivo que a mãe tinha em casa. Estava sempre preocupada em fazer o jantar, em dar banho aos irmãos. O filho andava também muito preocupado com o cansaço da mãe. Perguntaram então ao filho o que fazia para ajudar a sua mãe. E este respondeu que quando entrava em casa, ia para o quarto, ia rezar pela mãe e pelo seu cansaço. Esta história é real, é caricata, mas é real.
e é particularmente real numa fé adolescente. Uma fé muito intensa, mas apenas presente em certas dimensões da vida. Apenas presente em dias de missa ou de outras beatices. É uma fé infantil. Respondemos a este desafio centrando-nos em Jesus, sabendo que o que nos é pedido é que sejamos não só melhores católicos, mas também melhores filhos, melhores amigos, melhores alunos, melhores profissionais, melhores cidadãos ou melhores políticos, melhores cristãos. Não pretendemos ser o filho desta famosa história. Não pretendemos ser o filho desta famosa história. Evitamos uma fé morta, uma fé sem obras, uma fé esporádica ou uma fé apenas presente nas equipas. Pretendemos uma fé vivida, que irradia alegria e vida. Vivemos esta fé com a exigência que a vida de Jesus nos ensinou e sabemos que deve vir intimamente ligada à enorme caridade, paciência e humildade que a Igreja nos desafia a termos. Somos fiéis à matriz do nosso movimento que reúne muitos carismas, muitas partes do mesmo corpo. Somos fiéis à Igreja e ao seu inesgotável conhecimento. Somos fiéis à sua tradição, ao seu Papa Francisco e aos seus bispos e padres que nos acompanham. Somos conscientes da importância de uma Igreja una, com liberdade no acessório, regra no obrigatório, mas em tudo caridade. Dizem que há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, não perguntar o que se ignora. Evitamos estes caminhos com a ajuda da Igreja que Jesus nos deixou, a Igreja que amamos e que pretendemos seguir e servir. Evitamos também, voltando à parábola desta semana, sermos o filho mais velho, que ainda estando perto do seu pai, não conseguiu praticar o que este lhe ensinava. A terceira história explica o porquê de termos um carisma familiar. Contaram-me há uns anos uma história de uma menina, a Leonor. Um dia a Leonor, com 5 anos, estava na sua escola e a professora pediu aos alunos que fizessem um desenho com aquilo que queriam ser quando fossem grandes. Os miúdos e as meninas desenharam médicos, bombeiros, polícias, pilotos. A Leonor não. A Leonor desenhou uma jovem. A professora bem insistiu para que a Leonor escolhesse uma profissão, mas a Leonor insistia. O que queria mesmo ser quando fosse grande era ser jovem como os jovens das equipas dos seus pais, como os jovens que iam lá à casa todos os meses. Os jovens criam, queridos casais, uma relação profunda e verdadeira com os seus casais de equipa. E fazem-no, creio eu, porque é uma relação a 3, entre os jovens, o casal e Nossa Senhora. Uma relação que não se foca no casal e se estende a toda a família, casal e filhos. Isto acontece porque as equipas de jovens, na sua gênese, no seu carisma, são um movimento familiar. Um movimento que defende a família e que a põe como centro da sua existência. Queridos casais, juntamente com os padres que nos acompanham, vocês têm no nosso movimento a oportunidade e possibilidade de serem verdadeiros exemplos para nós jovens. Exemplos de família, exemplos de amor, exemplos de entrega. Pergunto-vos se haverá algo maior do que isso. Estas 3 histórias tentam explicar-vos o porquê é que as equipas são um movimento com jovens evangelizadores, fiéis a Cristo e com um grande sentido familiar. Mas deixem-me que conclua com uma última história. A história que vos queria contar é a do João. Há uns anos, o João era um jovem relativamente normal, aluno médio, gostava de futebol e de saídas à noite. Vivia a sua fé de maneira também ela normal. Cumpria os mandamentos, pelo menos aqueles que ele percebia, ia à missa com a família e quando não se esquecia, até rezava à noite. Um dia, através de um amigo, o João conheceu as equipas. Ficou cativado. Ainda hoje em dia não sabe explicar se o que gostou mais foi o espírito alegre e feliz com que centenas de jovens viviam o compromisso de alimentar a sua fé, ou se o que gostou mais foi de uma conversa profunda que teve numa peregrinação com a equipista mais velho.
Diz que o que o pode ter cativado pode ter sido também o seu casal de equipa, o seu exemplo de família, o seu exemplo de amor um pelo outro, o seu exemplo de caminho de santidade e o seu exemplo natural e real de como um lar pode ser o rosto doce e alegre da Igreja, como dizia o nosso querido Padre Caffarel. O João está nas equipas há 3 anos. Reconhece hoje que as equipas de jovens de Nossa Senhora o ajudaram a passar de uma fé cultural e familiarmente herdada para uma fé vivida e escolhida. O João tem mais uma característica espetacular, que é que o João não existe. O João somos todos nós, todos os equipistas. Somos todos aqueles que durante estes 40 anos fomos passando pelo movimento. Somos todos nós que, de uma maneira ou de outra, nos fomos deixando tocar por um Deus que nos ama e por uma mãe que nos protege, nos guia e que jamais nos abandona. O João é o Tomás, o João é a Teresa, o João é o Francisco, o Pedro, a Margarida ou o António. O João é um jovem extremamente agradecido ao Padre Caffarel e, sobretudo, aos casais das equipas de Nossa Senhora. O João agradece constantemente à mãe a graça que recebe por estar em casa do Pai e por estar na sua presença. Agradece à mãe tudo aquilo que tem. Agradece-lhe tudo o que recebeu, tudo aquilo que lhe foi dado. E agradece mesmo, sentindo que deu muito pouco. Queridos casais, despedimos-nos repetindo a maneira como começámos. É-nos muito difícil vir aqui falar-vos. Sentimos-nos pequeninos. Primeiro, porque vos estamos eternamente agradecidos. Agradecidos não só porque se não fossem vocês nós não existíamos, mas também por toda a ajuda e dedicação que nos têm dado durante estes últimos 40 anos. Não nos vamos embora sem vos fazer 3 pedidos. Ajudem-nos, ajudem-nos e ajudem-nos. Precisamos de vocês. Somos muitos, somos mais de 5.000, para vocês se calhar não é assim tanto, mas queremos ser mais. Não porque desejemos o sucesso mundano dos números, mas porque acreditamos, como vos contamos, que as equipas são boas e porque são obras de Deus. Acreditamos que somos instrumentos evangelizadores, fiéis a Jesus e com um carisma familiar. Estamos presentes no Canadá, na Califórnia, no Brasil, na Costa Rica, no Paraguai, em Angola, em Moçambique, no Líbano, na Síria, em Espanha, em Cabo Verde e aqui em Portugal. Mas queremos estar em mais sítios, em mais países, com mais jovens. Falem connosco, falem connosco. Falem connosco e ajudem-nos a concretizar esta nossa vontade, que acreditamos nós é também a vontade de Deus e a vontade da Igreja. Muito obrigado por tudo. Agradecemos ao Antônio Brandão por dar-nos a dimensão do que sejam as equipes jovens de Nossa Senhora e por dar-nos a esperança de um mundo melhor através dos jovens com espírito evangelizador. Muito obrigada. Por favor, antes de encerrarmos esta jornada, nós pedimos que aguardem um instante, porque o Padre Robson tem alguns avisos que são fundamentais para terminarmos a jornada do dia 20. Por favor, wait please, attendez-vous s'il vous plaît, esperem por favor.
Um minuto. Primeiro, responder